Olá pessoal, tranquilo? Beleza, vamos hoje aí, né, fazer nosso simulado, né? A gente colocou aí 20 questões de coisas possíveis aí que seja abordado na prova. Ah, Silvio, você não poderia colocar um simulado muito difícil? Se fosse para colocar um simulado difícil, mas eu colocaria, mas fugiria, né, ao aspecto da prova e outra coisa. Eu iria fugir também dessa coisa de você estar na semana da prova, eu colocar um simulado do outro mundo, seria uma coisa para mim, né, totalmente de responsabilidade do professor fazer um tipo de coisa dessa. Então a gente tem que ver uma coisa plausível, né, tudo aí que possa cair na prova. A gente fez 20 questões aí, eu queria, antes de você assistir a resolução, que você tentasse resolver as questões. Se resolver essas questões aí, tá ok, tá bem preparado com certeza aí para a prova, certo? Aí a gente vai ver aí, né, todas elas aí e tentar que a gente puder aí detalhar, beleza? Então vamos lá, primeira questão aí, pessoal, questão de número 1, assinale a opção correta de acordo com o pronunciamento conceitual básico do CPC. Ou seja, possivelmente vem uma questão desse CPC 00, né? CPC 00. Aí ele fala aí na letra A, um passivo é uma obrigação passada, cuja liquidação resultará na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefício. Passivo não, passivo é o quê, pessoal? É a dívida presente da empresa, decorrente de eventos já ocorridos, decorrente de eventos passados, para cuja liquidação se espera que haja uma saída de recursos. Portanto, isso aqui está falso. E a definição de ativo? São os recursos controlados pela empresa, né, decorrente de eventos passados, do qual se espera obter benefício futuro. E o PL é o interesse residual do ativo depois de deduzido todos os passivos. Beleza. O objetivo do relatório contábil financeiro, né, de propósito geral, relatório contábil financeiro de propósito geral, entenda aí as demonstrações contábeis. É fornecer informações contábil-financeiras úteis aos investidores e credores. Isso é verdadeiro, né? Aos usuários de forma geral, né? Mas quem são os usuários primários da informação, né? São os investidores, né? Os investidores, os credores por empréstimos e os outros credores, né? Esses são os usuários primários aí da informação. Os relatórios contábil-financeiro de propósito geral devem ser elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação. Não, ele não vai determinar o valor econômico da entidade, né? A gente até deu exemplo aí no curso, de repente você tem duas empresas na mesma situação, mas uma vale muito mais, né, que a outra, por uma série de fatores, por localização, por tudo que isso não está, né, nessas demonstrações financeiras, nesses demonstrativos, né, nesse relatório contábil financeiro de propósito geral. Portanto, eles não devem ser elaborados para se chegar ao valor da entidade. Isso é falso. Eles ajudam até chegar ao valor da entidade, mas eles não são elaborados com esse propósito. O valor do patrimônio líquido deve corresponder à soma do valor de mercado das ações da entidade. Falso. O valor do patrimônio líquido é o quê, pessoal? A gente falou aí, a definição de patrimônio líquido é o interesse residual do ativo depois de deduzidos os passivos. Então você pegar os ativos menos o passivo. Isso está lá no CPC 00. Portanto, falso aí também. Letra E, o relatório contábil financeiro de propósito geral deve atender a todas as informações que os usuários possam necessitar, né? Falso, ele não atende a todas, né? Tem várias outras informações que não estão ali nas demonstrações contábeis. Portanto, falso. A alternativa correta aí da primeira questão é letra B de bola. Ok. Questão de número 2. Assinale a alternativa que melhor descreve as características das notas explicativas. Coloquei essa questão aí, né, porque você tem a lei 6.404, que fala das demonstrações contábeis, elas serão complementadas por notas explicativas. Tem um CPC 26 que está lá, que as notas explicativas, elas fazem parte do conjunto das demonstrações obrigatórias, né? E aí, você fica naquela situação, e caiu essa questão na prova, né? Aí ele não citou, né? Poderia ter cabido recurso, ele não citou nada, né, se era segundo a lei 6.404, se era segundo o pronunciamento. Fazem parte das demonstrações contábeis, as notas explicativas, e são obrigatórias, né? Elas fazem parte das demonstrações contábeis e são obrigatórias. Devem, entre outras,
prover informação adicional que não tenha sido apresentado nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão. Então, elas serão complementadas por notas explicativas. Então, ela acaba fazendo parte das demonstrações contábeis, né? E o CPC diz que ela integra o conjunto das demonstrações contábeis obrigatórias, né? Então, elas fazem parte das demonstrações e elas são obrigatórias, né? Ou seja, não vai existir nunca, né, uma publicação das demonstrações sem ter notas explicativas. É onde você tem mais informação, vai ser nas notas explicativas. Informações que muitas vezes você não tem nenhuma parte dos demonstrativos, certo? Então essa alternativa aí é verdadeira, né? Alternativa verdadeira, questão 2 aí, letra A. Fazem parte das demonstrações contábeis, mas, assim como o relatório da administração, não são obrigatórios e seu conteúdo fica a cargo da empresa. Não, é obrigatório sim a elaboração das notas explicativas, né? Esse relatório da administração que não é obrigatório, não é obrigatório, não faz parte do conjunto das demonstrações. O relatório da administração ele não compõe o conjunto das demonstrações. Portanto, falso. Não fazem parte das demonstrações contábeis. Fazem parte, sim. Não fazem parte das demonstrações contábeis. Fazem parte. São um importante instrumento de informação e são obrigatórias. Nelas ainda devem constar o relatório dos auditores independentes e o parecer do Conselho Fiscal. Falso. Isso aqui não tem nada a ver com notas explicativas. Notas explicativas vai ter lá o quê? Critério de avaliação, né? Taxa de juro das obrigações de longo prazo, os investimentos quanto relevantes. É isso que a gente tem nessas notas explicativas. Portanto, questão de número 2 aí, alternativa correta, letra A. Questão de número 3, uma questão de folha de pagamento. A Comercial Rocha Limitada apurou no final do mês de março o valor de sua folha de pagamento relativa ao mês de março, que será paga no próximo dia 5 de abril, onde foram apresentados os seguintes valores: remuneração bruta dos funcionários, remuneração líquida dos funcionários, encargos sociais retidos dos funcionários, né, e encargos sociais devidos pela empresa. Beleza, né? Levando em consideração somente essas informações, é possível calcular que o passivo circulante da empresa Rocha Limitada irá aumentar em 31 de março em... Quer dizer, uma questão totalmente diferente daquelas questões que a ESAF gosta de cobrar. A ESAF não, ela dá o quê, pessoal? Ela dá o valor do salário bruto, hora extra, FGTS e INSS e manda você calcular qual foi o valor das despesas, qual é o valor que aumenta o passivo, que é sempre a mesma coisa. Tanto aumenta a despesa, diminui lucro, ou aumenta o passivo. E vai ser o quê esse valor? Vai ser o somatório do salário bruto, mais o quê? Mais o FGTS e mais o INSS patronal. Isso que diminui o lucro da empresa, isso que vão ser os encargos da empresa, isso aqui que aumenta o passivo da empresa, certo? É isso aí. Beleza, só que ele não deu diretamente, ele deu remuneração bruta dos funcionários. Isso aqui é o salário bruto. E encargos sociais devidos pela empresa, são os encargos sociais da empresa, FGTS e INSS. Esses dois valores aqui foi de 77.625 e o salário bruto, a remuneração bruta dos funcionários, foi de quanto? Foi de 345 mil, certo? Portanto, o valor das despesas da empresa, o valor que vai aumentar o passivo, vai ser de quanto? 5 e 7, 12 a 1, 5 e 7, 12 a 1, 1 e 3, 4. 422.625. Esse é o valor que vai aumentar o passivo, é o valor que vai diminuir o lucro e esse é o valor das despesas da empresa. Terceiro, letra E. Questão de número 4 aí, né? Uma questão muito em evidência, acho que vai cair alguma coisa na sua prova de intangível. Tomar cuidado, né? Quando você não reconhece o quê, pessoal? Esse goodwill gerado internamente, mas um ativo intangível gerado internamente, você reconhece. Aí você tem que tomar cuidado que tem a fase de pesquisa interna e a fase de desenvolvimento. Os gastos na fase de pesquisa e despesa. O gasto na fase de desenvolvimento pode ser despesa ou pode ser intangível, vai depender se atender os critérios de reconhecimento. Isso, né, quando você tem essa pesquisa internamente. Agora, se você adquire um projeto de pesquisa, quando você adquire aquele projeto de pesquisa em terceiro, aquilo vai ser o quê? Aquilo é um intangível, aquilo atender aos critérios de reconhecimento, certo? Ah, Silvio, e depois
continuar tendo gasto, vai ser despesa. Mas quando você adquiriu ali, você vai tratar como intangível, certo? Beleza, agora a gente tem que saber quais são os valores que a gente vai levar para o custo. Essa questão aí fala justamente isso. O custo de um ativo intangível, ele vai ficar registrado pelo custo, né? Se foi adquirido pelo valor à vista. E o que é que forma o custo do intangível? Vamos lá. O custo de um ativo intangível adquirido separadamente inclui o seu preço de compra acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos descontos comerciais e os abatimentos, e quaisquer outros custos diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Com relação aos exemplos de custos diretamente atribuíveis, considere as afirmativas a seguir. Custos com teste para verificar se o ativo está funcionando adequadamente. Integra o intangível? Integra. Verdadeiro. Custo de transferência das atividades para um novo local ou para nova categoria de cliente. Isso não integra o intangível. Custos incorridos na introdução do novo produto ou serviço. Não integra o intangível. Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Integra o intangível. Os custos que vão integrar, né, qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo, são 3 desse ativo intangível. Esses custos com teste, honorários profissionais e benefícios a empregados. São os 3, certo? E esses 3 são comuns tanto ao intangível quanto ao imobilizado. Sendo que o imobilizado a gente ainda agrega o quê, pessoal? Frete, né, preparação, instalação, seguro, tudo isso aí a gente agrega ainda ao imobilizado. Certo? Não integra, né, os custos incorridos na introdução de novo produto, custo de transferência, custo de propaganda e publicidade, mas um custo é importante, o custo de treinamento com o pessoal, porque você fica treinamento e teste, treinamento e teste. Teste integra, treinamento não integra. Beleza? Então esse aqui integra, somente a alternativa 1 e 2 que integram, portanto, alternativa correta, letra A. Ok. Questão 4, letra A. Questão 5. Com relação ao tratamento contábil estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para os ativos imobilizados, assinale a alternativa correta. Isso é o quê? Isso é CPC 27. No caso de aquisição a prazo de um item dos ativo imobilizado, o seu custo deve ser calculado com base no equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Né? Vai ser registrado como se você comprou um imobilizado por 10 prestações de 240 mil. Se ele fosse à vista, era 200 mil. Ele vai ficar registrado aqui com que valor? Ele vai ficar registrado por 200 mil. E lá no passivo você vai ter um financiamento a pagar de 240, só que a dívida presente é 200 mil, portanto, o resto vão ser de quê? De encargos a transcorrer no valor de 40 mil, certo? É registrado pelo valor do bem à vista. A reparação e a manutenção de um ativo intangível evita a necessidade de depreciá-lo. Falso, né? Não é você reparando, você fazendo manutenção, que você vai deixar de depreciar. Tem nada a ver uma coisa com outra. Falso. O método linear é o único método aceito para fins de apropriação do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Não é o único, né? Aqui a gente tem um método decrescente e também, além do método decrescente, a gente vai ter que método das unidades produzidas, certo? Portanto, falso aí. O valor residual não exerce influência na determinação do valor depreciável de um ativo. Falso. Quem é o valor depreciável de um ativo? É o valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição, menos quem? Menos o valor residual. O valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição, menos o valor residual. Portanto, falso. Os custos de manutenção periódica de um ativo imobilizado são reconhecidos no valor contábil desse ativo. Falso. Manutenção periódica não aumenta a vida útil do ativo, né? Portanto, vão ser lançados como o quê? Como despesa. Falso. Portanto, a alternativa correta da questão é letra A, né? Questão 5, letra A. Beleza, questão 6. Considere que 15 dias antes do encerramento do exercício social, uma máquina industrial tenha apresentado valor contábil de 100 mil. Considere ainda que, na data do encerramento do exercício social,
o contador tenha constatado que essa máquina poderia estar com problema de recuperabilidade do seu valor. Já mudou o teste de recuperabilidade, né? A gente vai fazer o teste de recuperabilidade quando existe o quê? Indício de desvalorização, aqueles indícios interno ou externo lá. Mas existem alguns ativos que, independentemente de indício de desvalorização, você faz o teste pelo menos anualmente. Quais são? Né? Aí tem aqueles ativos intangíveis, ó, intangível, ainda não disponível para uso, né? Eles ainda não estão disponíveis para uso, né? Com vida ilimitada e o goodwill, né? Esses você faz pelo menos anualmente, certo? Ainda não disponível para uso, vida ilimitada e o goodwill. A estimativa era que a máquina apresentasse um valor em uso de 995 mil e um valor justo de 102 mil e custo de venda de 3 mil. Nessa situação, né? Ou seja, o valor, né, em uso vai ser 95 e o valor justo líquido das despesas com vendas vai ser de quanto? 102 menos 3. 102 menos 3, 99 mil. Qual é o valor recuperável? É o maior dentre esses dois valores, valor em uso e valor justo líquido das despesas com vendas, portanto, 99 mil. E o que é que acontece? O valor contábil é 100, o valor contábil é maior do que o valor recuperável, então a gente tem que reduzir esse valor contábil ao valor recuperável. A gente tem que constituir ali o quê? Uma estimativa de perda de quanto? De 1.000. Reconhecer uma perda no valor recuperável e no valor de 1.000, verdadeiro, né? Reconhecer aí uma perda por valor recuperável no valor de 1.000. Ok, letra A. Reconhecer uma perda por valor recuperável no valor de 5.000? Não. Aumentar o valor do ativo de 102? Não. Reconhecer imediatamente os custos da venda como despesa? Não. Aqui é só para o teste, você não vai vender aquilo ali não. Desconsiderar qualquer perda por valor recuperável também não. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Questão 7. O patrimônio líquido da companhia Everest em 31/12/2012 tinha a seguinte estrutura: capital social, capital integralizar, reserva legal. No fim do exercício foram obtidas as seguintes informações: lucro operacional, receita financeira, despesa financeira, provisão, participação de empregado e participação de administradores. Com base nessas informações, ele quer saber o valor da reserva legal foi constituída, correspondeu a. Para eu calcular a reserva legal, eu sei que a reserva legal é o quê? É 5% do lucro líquido do exercício. Depois a gente olha os limites. Para que eu calcule essa reserva, eu tenho que saber o lucro líquido do exercício. Eu tenho, né, um lucro operacional, 42 mil, certo? 42 mil. E aí o que é que acontece, pessoal? Aí depois eu vou ter aqui, né, o lucro operacional, depois eu já tenho, nesse lucro operacional de 42 mil, eu já levei em consideração que a receita e a despesa, né, financeira, receita e despesa financeira. Aí tem uma provisão para imposto de renda e contribuição social, 9 mil, beleza? Participação de empregado, 2.400 e administradores, 1.800. Ok, então eu pego, né, lucro antes do imposto de renda lá, 42 mil. Porque se você não abateu, se ele está me dando lucro operacional, ele já foi levado em consideração receita financeira e despesa financeira. Né? Provisão para imposto de renda e contribuição social, 9 mil. Logo, o lucro após essa dedução vai ser quanto? 42 menos 9, 33 mil. Aí tem participação de empregado e participação de administradores. Ou seja, as participações estatutárias, eu já faço direto, que são no valor de 4.200. Essas participações estatutárias, 4.200. Portanto, né, nós vamos ter um lucro líquido do exercício de quanto? 33 mil menos 4.200. A gente vai ter ali um total de 28.800 é o lucro líquido do exercício. 28.800. Beleza? Tranquilo. 28.800. Ok, aí o que é que acontece? Do lucro líquido, 5% vai para a reserva legal. Aí eu vou pegar, né, 5% de 28.800. Isso, vou ter 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 8, 40 e 4, 44, né, vão 4, 5 vezes 2, 10 e 4, 14. Então isso aí vai me dar 1.440 de reserva legal. 1.440 de reserva legal e eu tenho que ver. Será se realmente eu posso fazer essa reserva legal de 1.440? Aí eu tenho que testar. Como é que eu testo?
A reserva legal, 6.850, mas o que eu vou constituir não pode ultrapassar 20% do capital social, o quê? Realizado, né? A SAF mudou esse entendimento. Ela fazia em cima do capital subscrito, agora é capital realizado. E quem é o capital realizado? Essa diferença entre o capital social e o, né, capital a integralizar. Então, o capital social realizado, tá aqui, vai ser quanto? Vai ser 40 mil. 40 mil. Então, 20% de 40 mil vai dar quanto? 20% de 40 mil vai dar, né, 8 mil. 8 mil. Ah, certo. Quer dizer que eu tenho 6.850. 6.850. O máximo que eu poderia fazer, né, era de quanto, pessoal? O máximo que eu vou poder fazer de constituição. Poderia até usar do lucro 1.440, mas se eu usar 1.440, eu vou ultrapassar os 8 mil. Então, o máximo que eu vou poder constituir de reserva legal é quanto? É 1.150. Então, esse valor que vai ser constituído de reserva legal, não precisava nem calcular a reserva legal. Uma questão dessa aí, você não precisava nem calcular. Por quê, Silvio? Se eu tenho 6.850 de reserva legal e o máximo que eu podia ter era quanto? 8 mil, aí eu vi aqui que o máximo de reserva legal que caberia seria 1.150. Não poderia ser mais do que isso. E o menor valor que tem aqui é 1.150. Olha só, o menor valor que tem aí é 1.150. Então não precisava nem fazer nada disso aqui. Já ia direto, letra E, 1.150. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Questão 8. Tem uma despesa não operacional. Ah, Silvio, mas não existe mais isso. Sim, mas colocou na prova. E aí, você vai deixar de fazer? Não. Entenda isso aí, né? Inclusive a SAF cobrou isso mesmo depois da alteração. Se a gente sabe que lá na parte fiscal existe isso aí. Devolução de vendas, devolução de compra, estoque inicial, lucro líquido, despesas operacionais, compra do período, receita líquida. De acordo com os dados da tabela acima, levantados para a elaboração de uma demonstração de resultado de determinada empresa, o valor do... Ele fala aí, o valor do lucro bruto, o valor do estoque final, né? E o custo da mercadoria vendida. Ok. Né? Então, primeira coisa que a gente vai ver, né? Vamos fazer aí. Vendas brutas, ele nem me deu vendas brutas, ele já me deu a receita líquida de vendas, ou seja, vendas líquidas, 70.500. Então, eu vou ter que calcular aqui agora quem? O custo da mercadoria vendida. Primeira coisa que eu vou calcular é o custo da mercadoria vendida, certo? Ele me deu o que aí, pessoal? Ele me deu compras do período. Ele me deu lucro antes do imposto de renda. Me deu, já está cá embaixo, ó. Lucro antes do imposto de renda. Quanto foi o lucro antes do imposto de renda? 10 mil. Ah, certo. Então tenho que voltar, ó. Lucro antes do imposto de renda, 10 mil. Aí teve aqui uma despesa não operacional de quanto? De 500. Beleza. Teve uma despesa operacional de quanto? De 28 mil, certo? Né? Então, significa isso que a gente teve de não operacional e de operacional, correto? Beleza. Então, significa o quê? Que o lucro bruto menos isso aqui foi que deu esses 10 mil, certo? O lucro bruto menos aí, menos despesa operacional e despesa não operacional, né? É o que a gente tem aí. Então, quer dizer, Silvio, que o lucro bruto vai ser 10 mil mais 28.500, vai ser 38.500. É isso aí, Silvio? Perfeito. O lucro bruto vai ser exatamente isso aí, 38.500. Certo? Que não é a resposta. Aí, de posse disso aí, a gente consegue calcular quem? Consegue calcular o CMV. Voltando aí, o 70.500 menos o CMV é igual a 38.500. Logo, o CMV é de quanto, Silvio? O CMV vai ser de 32 mil. O custo da mercadoria vendida é 32 mil. Falso, né? Falso também. Aí eu já tenho um custo da mercadoria vendida, tenho um estoque inicial. Ele quer saber quem? O estoque final. Então, vamos lá. O CMV é igual estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. O CMV foi de 32 mil. 32 mil é igual. O estoque inicial ele me deu 5 mil, mais compras líquidas. Qual foi o valor das compras no período? 32 mil, mas teve uma devolução de compra de 2 mil, certo? Menos o estoque final, que é o que eu quero. 32 menos 2 vai dar 30 mil, com mais 5, 35, né?
35 mil, a gente vai ter um estoque final de 35 menos 32. Logo, o estoque final é de 3 mil, certo? Estoque final de 3 mil, portanto, a alternativa correta da questão 8, letra B de bola. Tranquilo, né? Vamos aí, questão 9, questão interessante aí, muito interessante, né? Com a reserva de incentivos fiscais, coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Vai vir uma questão aí com reserva de incentivos fiscais. A empresa Sand Comercial oferiu no exercício um lucro de 1 milhão. Antes de fazer qualquer destinação, devendo pagar dividendo mínimo obrigatório de 30% sobre o lucro, conforme os estatutos. A empresa promoveu a seguinte distribuição. Quer dizer, quando ele fala 30% do lucro aí para a ESAF, conforme estatuto, conforme lei, é sobre o lucro ajustado. Então a gente vai ter que ajustar o lucro. Aí ele me falou, esse lucro, antes de fazer aquelas destinações, isso vai ser o lucro antes do imposto de renda, 1 milhão. Aí, pessoal, eu tenho que calcular o imposto de renda, que é de 30%, e aí a gente tem que tomar cuidado que tem essa participação de empregados, que é uma participação dedutível. E aqui está o detalhe, reserva de incentivos fiscais. Como é? O que é que acontece? Para você evitar de ser tributado, você destina para essa reserva e exclui da base de cálculo de dividendos. Então, se você destinou para essa reserva, foi porque você não tributou. E é do exercício, certo? Então, quer dizer, Silvio, que isso vai influenciar no cálculo do imposto de renda. Perfeito! Nunca caiu isso, não. Mas olha se vem uma novidade dessa. Vai ser 30% de 1 milhão menos 60 mil, menos 40 mil, menos 100 mil. Certo? Que vai dar 1 milhão menos 100 mil, 900 mil. 30% de 900 mil vai dar 270 mil. Ah, certo. Logo, o lucro após a dedução do imposto de renda vai ser 1 milhão menos 270 mil. 730 mil. Aí você tem a participação de empregados, que foi no valor de 60 mil, e a participação de administradores. Ou seja, a participação subsequente sempre é a base anterior menos a participação anterior. Então vai ser 10% de quanto? 10% de 730 mil menos 60 mil, que isso vai dar 670. 10% de 670, 67 mil. Então o lucro líquido do exercício vai ser 730 menos 127. Portanto, 603 mil é o lucro líquido do exercício. 603 mil. Aí a gente vai destinar para a reserva legal, na forma da lei. Reserva legal vai ser 5% do lucro líquido do exercício. 5% de 603 mil. Isso nós vamos ter uma reserva legal de quanto? Vamos lá, né? 603 mil vezes 5%. Isso vai ser igual a 30.150. Beleza, os dividendos serão 30% do lucro ajustado. Vamos ajustar esse lucro aí. O lucro ajustado é o lucro líquido menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais. Claro que essas reservas de lucro é que for destinação do lucro daquele exercício. Beleza. O lucro ajustado vai ser igual. Lucro líquido do exercício, 603 mil, menos reserva legal, 30.150. Reserva de contingência não teve, reversão não teve, mas teve reserva de incentivos fiscais no valor de quanto? De 40 mil. Ah, certo, Silvio. Então o lucro ajustado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 603 mil, menos a reserva legal, que foi 30.150, menos os 40 mil da reserva de incentivos fiscais. Eu vou ter um lucro ajustado de 532.850. Né? E ele me falou que os dividendos vão ser de 30% do lucro ajustado. Logo, os dividendos serão de 30% de 532.850, que nós teremos uns dividendos de quanto, Silvio? De 159.855. Portanto, a alternativa correta, letra E, questão muito boa aí para você ficar atento. Ok, pessoal? Beleza! Então aí a gente encerra nosso bloco, né, que já não dá mais tempo, e a gente volta em seguida resolvendo mais questões. Até já!